Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos tenham tido um ótimo ano novo, seguros em casa, sem muita aglomeração, né, em razão da pandemia da Covid-19 que a gente está dando. E esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional, dando início às nossas atividades do ano de 2021. Bom, pessoal, a nossa ideia do vídeo de hoje é fazer mais ou menos o que a gente fez no vídeo de quarta-feira, né? Quando a gente fez uma certa retrospectiva do lado B da geopolítica em 2020, né? Apontando aí as principais questões que aconteceram, mas que acabaram passando um pouquinho por debaixo do radar. A nossa ideia hoje é que a gente pudesse trazer coisas um pouquinho mais mainstream, que estão um pouquinho mais na mídia, que estão aparecendo um pouquinho mais. E que vão nos chamar a atenção, mas que nem sempre também vão aparecer aí como noticiário, como coisas importantes e relevantes nesse ano, que é um ano que de uma forma ou de outra começa um pouco velho, né? Eu não sei vocês, eu passei o ano novo aqui em casa mesmo, né? Então ele é um ano que dá uma certa continuidade a esse processo todo da pandemia, e muito do que pode e deve acontecer em 2021 deriva em grande parte do grau de dinâmicas ainda de 2020, principalmente por causa da pandemia, né? É interessante pensar que vários historiadores se referem às pandemias como processos em que a história social, em que os processos que as sociedades estão envolvidas, não necessariamente são momentos de ruptura, de quebra, né? Mas, sobretudo, são momentos de aceleração. Então, são momentos em que, geralmente, coisas que já vinham se desenhando assumem um caráter mais rápido, né? Ocorrem de uma forma muito mais rápida em razão de toda a mobilização que é necessária de ser feita em razão dessa pandemia. E se a gente for pensar as outras doenças que nós tivemos aí nos últimos, desde a gripe espanhola, na verdade, né, em 1918, uma gripe originária dos Estados Unidos, mas ficou conhecida como gripe espanhola porque jornais da República da Espanha, naquele período, eram livres para poder falar sobre a doença, ao contrário dos Estados Unidos, da Alemanha e de outros países onde havia a doença. A primeira grande pandemia, né, aí, mais de 100 anos, em que a gente teve que se recolher, alterar processos que a gente vinha fazendo, foi, de certa forma, um grande acelerador de todos os processos que a gente analisou no vídeo de quarta-feira e também que estão dando conta, de uma forma ou de outra, desses processos aí geopolíticos no mundo. À medida em que essa pandemia ela também encontra uma certa possibilidade de pelo menos estabilização, porque vai ser difícil a gente eliminar a Covid-19 em 2020 em razão, inclusive, da geopolítica das vacinas, né? Da luta econômica das vacinas, da disputa, né, por seringas, por matérias-primas, etc., que a gente está observando, né? Mas a estabilização, pelo menos, da pandemia está no horizonte de 2021, desse ano em que a gente acabou de entrar, né? E que vai trazer alguns resultados práticos desse processo como um todo que a gente acabou vivendo, né? Quais são alguns desses resultados práticos? Bom, a gente teve aí em 2020 a assinatura do maior acordo de livre comércio da área da Ásia-Pacífico, o RCEP, né, o acordo de livre comércio assinado principalmente pela China com países dessa região da Ásia-Pacífico. Como a gente falou no vídeo de quarta-feira, até a mudança de jurisdição sobre águas internacionais pode ser relacionada com essa colocação aí, de fato, do Pacífico como a maior área de concentração e troca econômica, coisa que já vem acontecendo há algum tempo, mas que agora está consolidada institucionalmente com essa área de livre comércio. Ao mesmo tempo, a gente vai observar os resultados práticos da mudança de governo nos Estados Unidos, com a tomada de poder pelo Joe Biden e a manutenção de um certo trumpismo sem o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, né? Observar de que forma essa direita trumpista, gestada já desde a crise de 2008, mas que com o Donald Trump assume um papel preponderante na política americana, vai acontecer.
Ao mesmo tempo, no caso da Europa, a gente vai ver uma autonomização cada vez maior dessa região, já que os Estados Unidos não são mais um parceiro tão confiável, por mais que Joe Biden traga um pouco esse discurso de proximidade, a gente vai observar uma autonomização cada vez maior pela Europa, uma corrida pelo acesso aos mercados da África, de uma forma ou de outra, e um isolamento gradual do Brasil, que vai se encontrar, então, num cenário internacional marcado por de uma forma ou de outra, falta de apoio, no caso do Donald Trump nos Estados Unidos e também de outros aliados potenciais ao redor do mundo que, sem o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, acabam se encontrando numa posição não tão favorável. Né? Falar em isolamento não é falar em fechamento de fronteiras necessariamente, embora isso não seja impossível no caso do Brasil. Mas, na verdade, trata-se de o Brasil cada vez menos ter acesso a questões internacionais, como a gente pode vir a observar em 2021. E por fim, mais no nosso cotidiano, a gente vai observar algumas alterações na rotina e no cotidiano das sociedades ao redor do mundo em razão da pandemia, como inclusive os vídeos aqui do canal que surgiram em meio a esse contexto, mas questões relacionadas a trabalho, atuação, sair ou não sair de casa e uma assincronia com relação à pandemia. Com acesso diferente a vacinas, a remédios que vão acontecer ao longo desse ano, o que a gente tende a observar a partir de agora é uma assincronia entre países que têm esse tipo de acesso e países que ainda sofrerão com as consequências da pandemia, seja por incompetência e incapacidade do governo, como é o caso do Brasil, seja em razão da falta de acesso a recursos econômicos, como provavelmente será o caso de muitos países do terceiro mundo. A gente preparou esse vídeo, então, pensando em, dado todo esse cenário, no que prestar atenção em 2021. E a gente separou aqui 4 tópicos principais para a gente prestar atenção, né? A gente vai fazer que nem na retrospectiva, abordando cada um de cada vez. Primeiro, questões de política interna relevantes para o ano de 2021, que podem afetar o que os países fazem no sistema internacional. As questões étnico-raciais relevantes a se observar, principalmente a partir de uma lógica mais estatal, de institucionalidade. O ano da exploração espacial, que em 2021 tende a se tornar um tópico cada vez mais relevante. E, por fim, as conferências e eventos internacionais que acontecerão. Vem com a gente, então, para a gente ver o que prestar atenção no ano de 2021. Bom, pessoal, como a gente tinha falado, a gente ia começar com questões de política interna. Né? Como é difícil prever, né? Na verdade é impossível prever aquilo que vai acontecer nas relações internacionais e no sistema internacional, é interessante a gente pensar o que vai acontecer nesse ano que acabou de acontecer de forma interna nos países. Né? Acabou de surgir, né? A gente está aqui no dia 1º de janeiro, e a ideia é justamente a gente tentar entender mais ou menos o que vai acontecer internamente em alguns países que pode vir a afetar questões externas. De maneira interessante, é importante a gente perceber que ocorrerá o 8º Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que é o partido que domina a política da Coreia do Norte. É interessante a gente perceber que esses congressos ocorrem desde a fundação da Coreia do Norte, em 1946, e depois em 48, com a consolidação do paralelo 38, né, da divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas é interessante a gente perceber que esse é o 2º Congresso do Partido dos Trabalhadores sob o comando do Kim Jong-un, porque no último, embora o pai dele, né, tenha morrido em 2011, e ele tenha assumido o poder já logo depois da morte do Kim Jong-un, do pai dele, né, o Kim Jong-il, esse é o 2º Congresso do Kim Jong-un, depois dele assumir o cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Até então ele era o líder supremo. Por que isso é interessante? Porque parece que a Coreia do Norte está indo em direção a uma organização e um controle, mais ou menos, político-institucional do país muito próximo do Partido Comunista Chinês, com planos quinquenais, reuniões desse Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia de 5 em 5 anos, né? E um governo um pouco mais
coletivo, não tão centralizado na figura do Supremo Líder. Porque se ele tem que fazer necessariamente esse congresso, né, quer dizer que ele está movimentando o governo de uma forma um pouco mais institucional. Né, e permanece aí a figura do Kim Jong-un, mas a gente percebe que outras figuras políticas vão acontecer. Nesse mesmo ano, né, em 2021, vai acontecer o início do 117º Congresso dos Estados Unidos. Porque a gente fala de Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia, ou quando a gente fala da China, mas a gente esquece que, por exemplo, aqui no Brasil vai começar uma nova gestão de vereadores e prefeitos. Em 2022 a gente vai eleger o próximo Congresso do Brasil. E isso dá um pouco a ideia, né, para a gente acabar um pouco com esse orientalismo, né, a ideia de que, na verdade, tratam-se de instâncias institucionais de governo, né, tanto na Coreia do Norte como na Coreia do Sul, com a ascensão aí de Joe Biden ao cargo de presidente dos Estados Unidos. É interessante a gente perceber que a formação final da relação dos partidos entre si nesse congresso ainda não está fechada, porque agora no mês de janeiro ainda vai acontecer a decisão de 2 cadeiras do Senado que está em aberto e que pode influenciar o governo Biden. São 2 cadeiras na Geórgia, né, 2 vagas para senador na Geórgia que estão aí abertas, né, à concorrência, e que podem acabar gerando um congresso que não vai apoiar o presidente Joe Biden. Então é importante a gente observar como que essa eleição que acontece agora em janeiro vai terminar, para entender como vai ficar então esse congresso dos Estados Unidos no governo do Joe Biden. Ao mesmo tempo, em questões de política interna, Singapura planeja proibir em 1º de setembro de 2021 a venda de marfim, né, o comércio, o tráfico de marfim no seu território. E ainda que a Singapura seja uma cidade-estado, ou seja, um território muito pequeno, né, com relação a isso, ela é um grande ponto de comércio, de contato, de circulação. É um dos maiores portos do mundo e principalmente um dos principais portos de contato entre África e China, que é um dos mercados que mais consome marfim no mundo. Então é interessante a gente perceber de que forma que essa proibição dentro do território de Singapura pode afetar o tráfico internacional de marfim, de venda de marfim, e, portanto, né, os ataques a animais silvestres, selvagens e silvestres, que da onde se tira a matéria-prima do marfim, né? E bom, no mesmo ano em que Donald Trump deve, a princípio, a gente não sabe como vai acontecer, esse mês de janeiro tende a ser um mês bem turbulento em razão dessa transição nos Estados Unidos, como há muito tempo não se via, há mais de um século não se via lá no país. Outra figura deve deixar a cena também, né? Que é o Raul Castro. Raul Castro, que até hoje, né, está no poder de Cuba, embora não seja mais presidente de Cuba já há algum tempo, né, ele continua sendo o primeiro secretário do Partido Comunista Cubano e está prevista a sua saída, né? E aí, pela primeira vez, nenhum dos irmãos Castro, né, nem o Fidel já falecido, nem o Raul, estarão no cerne da política cubana, sendo essa política passada, então, para o Partido Comunista Cubano, sem a presença dos irmãos Castro, e vai ser interessante observar a evolução da política cubana a partir de 2021. Né? Nós já temos um presidente que não é o presidente, não é ligado à família Castro, e há que se observar se essa influência que a gente falou na Coreia do Norte não vai acontecer também em Cuba, de um partido mais institucionalizado, né, de um comando mais centralizado no partido e não tanto nas pessoas. Por fim, espera-se que na Armênia se realize um referendo constitucional nesse ano que a gente acabou de entrar, que originalmente estava previsto para 2020, como várias coisas que a gente vai falar aqui são coisas que estavam previstas para 2020, mas que foram alteradas para 2021, em razão da pandemia do Covid-19. Por que esse referendo é importante? Porque esse referendo vai prever a demissão de 7 dos 9 juízes da Corte Constitucional Armênia. Todos esses 7, e é interessante porque esse referendo é previsto especificamente para essas pessoas, todos esses 7 são anteriores à derrubada do presidente Sérgio Sargsyan em 2018. Então eles querem retirar, né, prever um referendo constitucional que altere a Corte, a Corte Suprema do país, né, tirando
de forma obrigatória juízes que ainda não cumpriram o seu termo, né, a sua administração na Suprema Corte da Armênia, retirando, então, os juízes que faziam parte, digamos assim, do governo anterior e não do governo atual da Armênia. Então é interessante que isso é uma mudança constitucional importante e um movimento que a gente já viu na Polônia, que a gente já viu na Hungria e que a gente observa ao redor do mundo, principalmente em regimes muito conservadores ou nacionalistas, inclusive que a gente está observando aqui no Brasil também na discussão sobre o STF, né? Essa discussão sobre o que seria o STF na Armênia e não aqui no Brasil. Né? Nós temos várias eleições previstas para 2021. Em nível nacional, ocorrerão eleições nos Países Baixos, em Israel, na Noruega, no Japão e na Alemanha, né, que tendem a conformar bastante a política externa desses países também, principalmente Japão e Alemanha, tendo em vista que Israel não consegue formar um governo já há muito tempo, né? A Noruega e os Países Baixos têm uma diplomacia mais low profile, mas essa eleição será bem importante. Mas principalmente no caso de Japão e Alemanha, a gente vai ver o fim da era Merkel na Alemanha e a possibilidade de continuidade ou de alteração da política belicista, nacionalista, conservadora lá no Japão, algo a se observar no futuro. Serão realizadas eleições regionais, ou seja, não em nível federal, né, nacional, mas em nível regional, em Hong Kong, na China, a primeira eleição após a aprovação da Lei de Segurança de Hong Kong, muito próxima daquilo que a China pretende para aquela região, e também no Reino Unido, que terá eleições municipais e regionais. Com um tópico muito importante, em 2021 vai ser o ano em que também haverá eleições para os governos devolvidos do País de Gales, da Escócia e da Irlanda do Norte. A primeira eleição pós-Brexit. Então isso vai ser muito importante para a gente observar e ver como que a população dessas regiões vão observar os efeitos do Brexit e se a gente vai, de fato, acho que essas eleições regionais no Reino Unido vão ser muito importantes para a gente observar se o reino vai continuar unido ou se ele vai ser um reino desunido, né, com a independência da Escócia, a reunificação da Irlanda, como se desenha aí nas análises, nas perspectivas que a gente está observando. Também, como eu disse, no Reino Unido ocorrerão eleições municipais e também na Finlândia vão acontecer eleições municipais. Agora a gente vai para as questões étnico-raciais. Bom, 2021 vai ser um ano com algumas coisas importantes acontecendo em termos de questões étnico-raciais, para além dos conflitos que estão acontecendo em países como a Etiópia ou o conflito do Alto Karabakh, que aconteceu agora no final de 2020, que tem a ver com disposição, né, distribuição populacional de diferentes etnias e diferentes culturas. Né? Eu peguei duas questões mais importantes para a gente passar aqui para observar o que vai acontecer, justamente porque elas têm um impacto simbólico muito significativo ao redor do mundo. Tá? A primeira delas é a previsão de realização para início de maio do julgamento de 4 policiais envolvidos na morte do George Floyd. George Floyd é um cidadão negro dos Estados Unidos que foi assassinado pela polícia e que disparou, né, não o movimento Black Lives Matter, que já é mais antigo, mas disparou uma série de protestos antirracistas ao redor do mundo, né, incluindo aqui no Brasil. Né, o julgamento desses policiais vai dar muito o tom das discussões que vão acontecer nos Estados Unidos e pela influência desse país, principalmente aqui no Brasil, mas em outros países do mundo também, o tom da discussão disso em outras regiões e outros países. Dado que a gente já vai estar na presidência do Joe Biden e a simbologia mundial desse caso do George Floyd, vai ser um importante ponto a observar nesse ano que acabou de começar. Que é o que tudo indica, vai permanecer com um Donald Trump ativo na política. E aí a gente vai ter uma outra questão muito importante. Como eu falei um pouquinho antes, vai ser interessante observar o trumpismo sem o Trump na presidência. Né? É um movimento muito importante ser observado nos Estados Unidos, porque ele tem tido efeitos muito importantes também em outros países como o Brasil. Como será a saída de cena do Donald Trump?
porque a tendência é que ex-presidentes não interfiram muito na política interna dos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil. Mas, por exemplo, isso acontece também no Uruguai, isso acontece também na Argentina, no Chile, enfim. Ex-presidentes tendem a não influenciar na política interna por já terem cumprido o máximo que poderiam ter feito durante seus mandatos. Essa é mais ou menos a ideia, né? Mesmo no caso de presidentes que perderam a reeleição, como no caso do Jimmy Carter, né, aceitam que a sua função agora é manter uma memória, criar um centro, meio que um museu de manutenção das discussões, lançar livros, influenciar a política de uma maneira mais por meio do exemplo, do ativismo social, como é o caso do George Bush e do Barack Obama, do que diretamente nas questões políticas, né? E aí há que se ver como que o Donald Trump vai atuar com relação a esse caso e como que vai ficar a questão racial nos Estados Unidos, dado que o último atentado terrorista que nós tivemos lá nos Estados Unidos foi feito por um supremacista branco. Então a gente tem que observar como que é esse julgamento, né? Eu estou falando do julgamento dos policiais envolvidos no assassinato do George Floyd, mas na verdade porque ele representa muito do que será a política interna dos Estados Unidos nesse ano que acabou de começar. Também em 2021, também esse ano, vai acontecer a realização e a divulgação do Censo Nacional da Federação Russa, assim como aquele do Brasil, que está previsto para acontecer em 2021. Ambos os censos estavam programados para 2020, mas foram adiados em razão da pandemia. Eu falei que ia ter bastante coisa que a gente ia comentar que era para ser em 2020 e ia acontecer em 2021, porque era um ano já que nascia um pouco velho, não era um ano tão novo assim. Vai ser interessante observar nos dois casos dos censos e nos demais censos que tendencialmente aconteceriam em 2020, mas vão acontecer somente em 2021, as regiões com maior crescimento populacional, com maior concentração econômica. No caso da Rússia, as regiões que mais têm crescido são as regiões do Cáucaso e da Sibéria, né? Que está relacionado também com o aquecimento climático, no caso da Sibéria. Saiu recentemente uma notícia de que mais um animal pré-histórico foi encontrado, né, um rinoceronte lanoso, por um agricultor, o que demonstra que em pleno inverno da Rússia, camadas do permafrost estão podendo ser acessadas e que, portanto, isso vai gerar uma mudança muito importante na agricultura russa, né? E no caso do Cáucaso, a questão do petróleo e do gás. A conformação étnica russa não deve diminuir, não deve se alterar tanto, mas vai ser importante ver o segundo censo da era Putin, né? O primeiro censo da era Putin foi realizado em 2010 e agora em 2021 deve acontecer o segundo censo, meio que mostrando qual foi o caminho de uma Rússia que chegou a ter um crescimento negativo de população muito grande durante toda a década de 90. Então acho que é um aspecto interessante e importante da gente observar, assim como a realização do censo aqui no Brasil, inclusive com a potencialidade de judicialização desse censo, com a obrigatoriedade de algumas questões a serem feitas, e é coisa que a gente tem que observar que é muito importante para as nossas relações também étnico-raciais aqui no Brasil. Outro tópico importante vai ser a exploração espacial, que a gente vai abordar na próxima sessão. Bom, 2021 vai ser o ano em que várias ações de exploração espacial vão ter lugar, e no qual a gente vai vislumbrar o resultado de diversos esforços que vêm sendo realizados nas últimas décadas, mas que, como eu disse lá no comecinho, foram acelerados em razão da pandemia, né, ou que já vinham acontecendo e que agora estão mais visíveis, porque nós estamos observando o mundo de uma forma um pouquinho diferente. Inclusive porque está sendo realizado um esforço espacial por parte de diferentes países. A Índia, por exemplo, pretende lançar uma missão em direção à Lua em março desse ano, né? A missão Chandrayaan-3, né? Que é resultado já de duas outras missões enviadas à Lua por parte da Índia, que pretende resolver questões de retorno, né? Ou seja, as duas outras missões enviadas à Lua pela Índia tiveram muito sucesso, né, no envio dos satélites, né, para fazer pesquisas na superfície lunar, mas eles não tiveram um bom retorno à Terra. Então essa missão vai tentar resolver essa questão, ela é muito parecida com a Chandrayaan-2, né, que foi a missão anterior, mas que tenta resolver essa questão aí de resolução do retorno. O custo estimado
pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial para essa missão a ser realizada em 2021 é de 86 milhões de dólares, ou aproximadamente 0,3% do PIB do país. Isso pode parecer pouco, mas é muita coisa. Esse PIB, essa quantidade enorme de grana sendo investida, significa que a Índia está agora investindo não só em satélites, há vários satélites indianos na órbita terrestre, né, principalmente por causa da grande ênfase que a economia indiana tem na área de tecnologia da informação e comunicações, né, mas também agora em razão da exploração planetária e a consideração de que a Índia se torna, então, uma potência a ser observada em termos de exploração espacial. Em outubro, né, essa missão indiana está prevista para ser lançada em março, e em outubro haverá um esforço conjunto entre as agências espaciais dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa, que vai colocar em órbita o satélite que vai substituir o telescópio Hubble, né, um dos mais famosos satélites que a gente tem, que é um satélite que serve para tirar fotos, né, para fazer pesquisas astrofísicas a partir da órbita terrestre. Então ele não é como outros telescópios que são enviados e retornam, né? Esse fica na órbita terrestre fazendo pesquisa, e o telescópio James Webb vai substituir então o telescópio Hubble, o projeto todo desse satélite pode atingir o custo de 10 bilhões de dólares em 2021. Então também um grande investimento, né, sendo feito, e que visa, né, principalmente ter acesso a pesquisas com relação a outros países. É muito importante a gente perceber que o investimento em pesquisa na área espacial é muito relevante para que, por exemplo, outras ações como exploração de outros planetas aconteçam. Tendo em vista que não é simplesmente uma questão de botar alguém num satélite e ir para Marte, por exemplo, né? A tecnologia que a gente, a princípio, já tem uma tecnologia muito próxima para isso, e se fosse simplesmente isso, a gente já estaria na Lua, coisa que a gente já tem a tecnologia para desde a década de 70, né? Mas a questão importante é a exploração que será feita com os dados e a pesquisa a ser realizada a partir desse telescópio. Em novembro, está planejada uma missão para a Lua a partir da NASA. Então vejam como as coisas elas estão próximas, né? A Agência Espacial Estadunidense vai lançar a missão Artemis 1, que é uma missão que vai ocorrer ao mesmo tempo em que a China pretende iniciar aqui na Terra a construção de uma estação espacial modular própria, como a Estação Espacial Internacional que nós temos hoje, né, que foi montada lá pelos Estados Unidos e pela União Soviética, mas é de uso da humanidade como um todo. Agora a China vai iniciar a construção de uma estação modular própria, né, sendo que a China já enviou satélites que conseguiram chegar ao lado escuro da Lua. Então, a pensar, né, para que serão usadas agora essas missões, essas estações espaciais que ficam na órbita da Terra, mas que podem ser utilizadas agora como ponto de partida também para outros lugares, né? Novamente, vai ser interessante observar essa dinâmica, para além do sensacionalismo de algumas pessoas questionáveis, como Elon Musk, né, e com outros propósitos com relação à exploração espacial, mas sim por uma sequência de ações em torno do espaço sideral, como essas que eu estou colocando. São questões, como eu disse, que já vinham acontecendo, mas que vão ficar mais visíveis agora em 2021. Assim como ficarão visíveis também algumas conferências e eventos internacionais, que são a última parte dessa nossa conversa aqui, sobre o que observar em 2021. Bom, gente, 2 grandes eventos estão previstos para 2021. Eram ambos os eventos programados para 2020, mas em razão da pandemia foram jogados para 2021. Em primeiro lugar, aquilo que dá corpo à imagem da capa desse vídeo, que são as Olimpíadas de Tóquio, né? As Olimpíadas de Tóquio, que foram postergadas para 2021, estão programadas para o verão no hemisfério norte, ou seja, entre fim de julho e começo de agosto. E ela vai se basear muito, pelo que parece, em experiências recentes de campeonatos esportivos, como o campeonato da Associação de Basquete Norte-Americana, a NBA, e a bolha desportiva que eles criaram na Flórida, né?
ou jogos sem torcida, como estão acontecendo nos campeonatos de futebol aqui na América do Sul. Enfim, outras lógicas que estão acontecendo, né, que vão aparecendo aí para permitir a realização dessas Olimpíadas de Tóquio, que o governo japonês gostaria que fosse as Olimpíadas para comemorar a vitória sobre a pandemia. A se ver se elas vão conseguir ser realizadas plenamente, né? Porque, como eu disse no começo do vídeo, é possível que esse vírus não seja derrotado em 2021, mas que a gente tenha uma estabilização da pandemia, né? É provável, se a gente não tiver uma piora da pandemia. Então, ao observar, né, como que ela vai ser realizada, existem várias pressões, principalmente mercadológicas, para a realização dessas Olimpíadas em 2021 e a observar quais são as opções que vão ser tomadas, tanto pelo governo japonês, pelo governo de Tóquio e pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional. E no fim do ano, em novembro, deve ocorrer a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que vai ter lugar na cidade de Glasgow, na Escócia, que também foi adiada em razão da pandemia. Deve ser o primeiro grande evento internacional que o Reino Unido sediará depois do Brexit e que pode ter, de uma forma ou de outra, uma influência muito grande naquelas eleições regionais que eu citei mais cedo, principalmente nas questões do independentismo escocês. O governo escocês ele ficou muito em voga, né? Ficou muito na atenção da população escocesa, porque uma das questões que foi devolvida para serem de autonomia do governo escocês e não do governo britânico no parlamento em Westminster é a área da saúde, é a área do turismo e é a área da educação. As três áreas mais afetadas, na verdade, em razão da pandemia lá naquele país, o que permitiu que os escoceses tivessem mais ou menos uma ideia do que seria um governo independente a partir de Holyrood, né, que é a sede do parlamento e do governo escocês. Então vai ser interessante observar como que essa conferência climática das Nações Unidas vai ter impacto tanto internacional, depois de tanta discussão e da gente perceber o impacto do cotidiano humano na natureza, agora na pandemia. Vocês vão se lembrar que no começo da pandemia todo mundo falava de olha como a natureza é interessante, é importante, os golfinhos na Baía de Guanabara, as baleias agora que voltaram porque a gente parou de usar tanto o espaço, de causar tanta poluição. Então, ao observar como que essas mudanças climáticas, né, essa Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas vai impactar a política internacional também, pelas decisões que forem tomadas lá. O último grande encontro foi em Paris, onde foi assinado o Acordo de Paris, que não teve o apoio dos Estados Unidos, e a se observar como que isso vai ter lugar agora em 2021, um ano em que provavelmente o governo Biden e a Europa, assim como a China, vão pegar muito nas questões climáticas, né? Elas já estão começando a se tornar questões de escolha de política, tanto interna como de política externa, que pode se tornar algo muito relevante para a gente observar ao longo desse ano. Por fim, em 2021, se torna ativo o Plano S. O Plano S foi proposto por um consórcio de agências nacionais e públicas e privadas de pesquisa e financiamento de 12 países europeus e mais alguns países de fora do continente. A partir de 2021, os trabalhos acadêmicos, e isso muito nos interessa para quem produz ciência aqui no Brasil e em outras regiões do mundo também, os trabalhos acadêmicos que forem realizados com financiamento dessas agências ou por meio do incentivo desses fundos de pesquisa, deverão obrigatoriamente ser publicados de forma pública. Assim, espera-se acabar com o monopólio que houve durante essas últimas décadas de grandes empresas de publicação, mas que acabavam dominando todo o escopo do período, né, de produção e publicação, principalmente de publicação. A gente sabe como é difícil produzir ciência sem ter acesso a artigos, a livros, porque são muito caros e são cobrados com preços estratosféricos em razão do monopólio dessas empresas. Então vai ser interessante observar o impacto dessa política que já é comum aqui no Brasil. O Brasil, desde que começou a publicar de forma online, colocou, né, como sua principal estratégia colocar esse conhecimento de forma pública e gratuita. Nós conseguimos acessar os PDFs, conseguimos acessar os artigos, as revistas e muitos livros também de forma gratuita, de forma pública, né? Assim como teses e dissertações, e não de forma privada. Então vai ser interessante observar esse movimento na Europa.
sendo que vários países estão envolvidos, né? Estão envolvidas agências de pesquisa e de financiamento da Áustria, da Finlândia, da França, da Irlanda, da Itália, de Luxemburgo, dos Países Baixos, da Noruega, da Polônia, da Eslovênia, da Suécia, da Jordânia, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Zâmbia. Em alguns desses países são as agências nacionais, em alguns são, como no caso dos Estados Unidos, agências privadas, como a Fundação Bill e Melinda Gates. Então, acho que com esse tom interessante, né, de uma certa esperança de que o conhecimento vai ser compartilhado de uma maneira mais equânime no ano que vem, a gente termina aqui esse nosso vídeo de o que esperar desse ano que acabou de começar, desse ano de 2021, desejando que ele seja um pouquinho mais suportável e que logo todos no mundo tenham acesso a vacina, né? Não só os nossos compatriotas aqui no Brasil, mas todos os nossos compatriotas terrestres, né? Todos aqueles que vivem no mesmo planeta que nós e que, portanto, estão também envolvidos em todos esses grandes desafios que a gente observou nesse vídeo de hoje. Tá bom, gente? Obrigado. Espero que vocês tenham um ótimo ano. Espero que a gente consiga superar esse ano de uma forma bem mais interessante do que foi 2020 e que isso seja o anúncio de um novo momento na forma como a gente pensa as nossas relações entre nós mesmos e com o nosso mundo. Tá bom, gente? A gente se vê, então, semana que vem. Até mais!